Adolescência, que série! Eu assisti com um olhar psicanalítico e querendo fazer uma análise da personalidade de Jamie, que é o protagonista e que gera um ato de violência contra a mulher. Tem outros temas que podem ser abordados na série, mas o meu interesse aqui é fazer um recorte na personalidade de Jamie, pensar processos do capitalismo, da ausência dos pais dentro de casa, né, na normalização da inserção do adolescente na internet e com diálogos que os adultos não conhecem, né, mas sobretudo a questão de um termo lacaniano que chama foraclusão, é o nome do pai. Eu chamo Vinícius, me segue aqui, se inscreva no meu canal, vamos discutir um pouquinho dessa série a partir de uma análise psicanalítica. Vem comigo. A análise né, da série é interessante porque a série já começa com um chute na porta, né? A família já acorda à noite com a polícia entrando dentro de casa para prender um adolescente de 13 anos que estava sendo acusado de homicídio. E a série começa por aí e a gente fica meio sem saber o que está acontecendo, o que é isso, que violência, uma criança. Prisão de um adolescente que é levada para a delegacia sem o acompanhamento dos pais, mas tem um assistente social dentro do carro e a criança fica perturbada, o que está acontecendo? Eu não fiz nada, né? E negando o crime. Olha só que interessante, nega o crime. E aí tem todo um percurso de investigação, mas a polícia com evidentes provas de que teria sido Jamie quem teria cometido o crime, ele se mantém em isolamento, em um abrigo, preso, né? Em um abrigo, e lá tem todo um contato com uma psicóloga. Esse é um ponto chave da série para mim, porque estabelece uma relação de diálogo com a psicóloga que eu comecei a analisar a personalidade do Jamie com mais atenção. Ali ele começa a demonstrar a necessidade de reconhecimento. Mostra também como há um conflito com a questão da sua sexualidade. Mas mais do que isso, até antes desse momento da entrevista com a psicóloga, há uma cena na escola em que o filho do policial, o policial querendo desvelar, né, o que que aconteceu, o que gerou o crime, por que que esse crime foi cometido, e o filho dele estuda na escola. O filho do policial estuda na escola e chega para o pai e fala assim: "Ô pai, você está pagando um mico, cara. O que que você está fazendo aqui? Você não está entendendo nada." Por que que o pai não estava entendendo nada? Porque os adolescentes, mergulhados no mundo virtual, criam linguagens próprias que os adultos que estão de fora desse mundo virtual adolescente desconhecem, inclusive com emojis, com frases, com forças simbólicas muito forte, em que vincula uma sociedade machista, a uma violência à mulher, a violência entre os próprios adolescentes, né? O masculino, ou a masculinidade, dizendo melhor, não economiza ninguém, muito menos, obviamente, as mulheres, né? Mas mostra o lugar onde Jamie, inclusive, está, que é fruto de uma cultura da violência. Não é uma justificativa, obviamente, para o crime, mas é uma constatação de que essa masculinidade ela gera efeitos em todos, né? Sobretudo nas mulheres, inclusive uma foi assassinada. Pensando na construção da personalidade de Jamie, né, da constituição do sujeito, pensando na pessoa, no adolescente, me parece que algumas falhas ou furos, buracos, vazios existiam na personalidade dele. E aqui que eu quero mais ter atenção. Não quero ficar destrinchando a série para buscar por que que há policial, por que o policial, por que a irmã. Não, eu quero fazer uma análise mais detida. Não há uma tipificação jurídica, não há uma questão de que mandado busca e apreensão tem que ser durante o dia, não à noite. E não é isso, né? Não me interessa isso. A minha análise aqui está mais detida ao sujeito Jamie, né? Por que que ele cometeu aquele crime, o que o fez agir daquela maneira, né? E aí fiquei pensando se ele seria um psicótico, né? Puxa, mas ele não tem traços de psicopatia. E aí logo depois eu falei, quer saber, eu não vou ficar tentando diagnosticar esse adolescente. Eu vou assistir a série e depois eu vou tentar conectar os fatos, né? Para ficar mais interessante essa busca a respeito da constituição do sujeito, de como é que as linguagens
ou a linguagem de Jamie, ela acaba repercutindo num lugar muito interessante que toda essa formação do sujeito moderno, que é um tema muito importante aqui para a gente no nosso canal, ela se dá. Jamie é fruto de um casal que trabalha e que é capturado pelo capitalismo, né? Então o capitalismo ele faz com que toda a atividade familiar de amparo, afeto, cuidado seja substituída por outras instituições. Se não forem outras instituições, hoje o mundo está vinculado à internet. Então o filho que está preso dentro de um quarto e mergulhado dentro da rede, ninguém sabe, ou sem um controle mais atento, onde é que essa criança, adolescente está, de fato. Porque ali, inclusive, se criam linguagens específicas que os adultos não possuem acesso. Então, olha que interessante, né? Uma linguagem a partir de emojis, de frases simbólicas. O próprio policial, pai de um aluno, não tinha acesso a esse tipo de linguagem lá dentro, né? A polícia começou, inclusive, a investigar relações do pai com o filho, talvez de algum abuso, e o filho odiasse mulheres. E eu vi em Jamie um buraco vazio no que diz respeito à relação dele com o pai. O pai dele tem uma função simbólica na série fundamental. E não só na série, mas como na estrutura narrativa da constituição do sujeito Jamie. A função do pai, basicamente, é uma função de lei dentro da psicanálise, do dizer não, da negatividade, de estabelecer limites, de estabelecer um desejo pelo corte, pela falta, que gera borda, que gera confronto, que estabelece esse limite da lei. Lei com L maiúsculo mesmo, né? Ou outro com O maiúsculo. Então, o pai de Jamie não trabalha naquela atividade de construção de um sujeito que tenha um devido reconhecimento parental, familiar, que estabeleça essa borda, que estabeleça um campo de significante suficiente para James se reconhecer enquanto um adolescente em crise, como todos são, né? Que é uma característica da adolescência, a crise, o devaneio, a descoberta, o enfrentamento. Então isso é comum na adolescência, mas no caso dele em especial, ele tinha um pai que não o admirava no futebol, como o relato dele, do Jane, na sessão com a psicóloga dentro do abrigo, né? E é também o relato, o mesmo relato posterior do pai, depois na cena final do episódio, né, do seriado. O pai fala assim, eu tinha vergonha de olhar para ele jogando futebol, e os meninos zoavam dele porque ele era tão ruim que ele ia para o gol. Mas eu virava o rosto para o meu filho porque eu tinha vergonha, né, de quem ele era enquanto um adolescente que não havia nenhuma habilidade naquela atividade que é tão viril, que é o futebol. Então resolvi tirá-lo do futebol e colocá-lo no boxe, e vi também que ele não levava jeito. Olha, a própria formação do pai, que é uma formação vinculada a uma questão de performance viril, que o campo da masculinidade exige enquanto um comportamento social, como a masculinidade exige com que haja um determinado comportamento para determinadas categorias ou determinadas pessoas. Então o pai também, além disso, ele ficava fora de casa o tempo inteiro. Então filho, em busca de reconhecimento, com a ausência da construção de um campo simbólico que pudesse de fato representar aquele lugar do pai, da cisão, do corte, que estabelece borda, que define o desejo, que é a lei, o pai estava ausente. Vocês lembram, por exemplo, que Jamie pergunta para a psicóloga, você gosta de mim? Você acha que eu sou legal? Olha o desejo dele por reconhecimento e o sofrimento dele por indeterminação. Isso é o que Lacan vai chamar de foraclusão. E a foraclusão é o vazio no campo do significante. Então ele não conseguiu construir durante a sua adolescência, durante a sua formação enquanto sujeito, é o que me parece, e vamos lá para a gente construir esse raciocínio juntos,
né? E aqui é uma suposição. Eu assisti a série ontem, né? Já fiz as conexões que eu entendi que seriam interessantes e estou aqui falando com vocês para a gente dialogar nesse sentido. Então, um furo no campo do significante fez com que ele tivesse uma fora-oclusão, que é a ausência do nome do pai. O pai não foi presente suficiente para a construção de fronteiras, de barreiras, de bordas, de lei, de estabelecer um desejo concreto, né, para o filho. E ele ficou nessa ausência por campo em busca de reconhecimento em um sofrimento por indeterminação, isso inclusive na escola, isso sofrendo bullying na internet, no Instagram, olha que interessante. E uma relação que os pais desconheciam, né, que a polícia desconhecia, esse lugar de acesso dos adolescentes e de comunicação, né, e de violências simbólicas que ali acontecem. Então ele exige esse reconhecimento e o pai nega. Quando há a fora-oclusão, o desejo no campo do real, ele atua, só que o real ele é inominável, ele não pode ser descrito. Ele é exatamente a ausência do significante. Porque quando não se constitui um significante, se está no campo de um real, que ele pode ser manifestado como uma patologia, um sintoma, como um sintoma. E o sintoma apresentado por Jamie foi a violência à sua colega de escola. Jamie esfaqueia sua colega de escola e mata a sua colega. Só que esse é um ato que não é aqui uma tipificação penal apenas, ou também uma violência cotidiana, mas está, para mim, na minha interpretação, mostrando que há um abandono completo dos pais aos filhos de afeto. O capitalismo gera isso também. Além de mostrar também, obviamente, a violência dos homens às mulheres, mas mostra também uma patologia social de que as crianças e adolescentes estão sendo criadas a partir de uma outra linguagem que tem como pano de fundo a violência às mulheres, a violência uns contra os outros, mas, sobretudo, a falta de afeto e estruturação familiar. Quando Jamie comete o seu crime, o ato de violência, ele nega, não fui eu, né? Na prisão dele ele fala, não fui eu, não fiz nada. Depois dessa cena com a psicóloga, e que ele sofre pela despedida e pelo não reconhecimento da psicóloga, e ela ainda fala com ele, você precisa de ajuda terapêutica, procure um terapeuta. E se despede, ele sofre com mais um corte, né? Não bastasse a ausência do pai, ainda vem a ausência da terapeuta e o Estado com a punição, né? Então, são fatos que mostram completo desconhecimento de um problema de saúde mental nos adolescentes que agrava cotidianamente uma violência simbólica e que gera uma patologia que as pessoas acham que o direito penal vai resolver, ao invés de estudar a saúde psíquica e as famílias se constituírem para conseguir dar afeto aos filhos de tal maneira que a constituição do sujeito seja permitida sem violências simbólicas. Então, para o gozo, quando o real ele aparece em forma de violência. Então, um crime que é uma forma de grito. Qual grito? Né? Um assassinato como um grito, mas qual grito se faz aqui? Jamie querendo reconhecimento social. A forma que ele encontra para gerar esse reconhecimento é o ato. Qual ato? O ato de violência. Por quê? Porque depois que ele gera a violência, tem um fato sensacional no filme. Primeiro, que é o telefonema de Jamie ao pai no dia do aniversário do pai. E o que ele fala? Pai, tudo bem? Beleza. Eu andei pensando melhor aqui, eu vou mudar o meu depoimento. Quer dizer, ele não vai mais falar que ele é inocente. Ele vai assumir o crime. E o pai continua ainda sem escutá-lo. O pai faz cara de paisagem. Ele não entende o filho. Só que é a partir desse momento que Jamie passa a criar um laço social mais profundo quando ele se coloca em um lugar na sociedade, ainda que ele seja colocado como
assassino. Então o ato gera o laço social e Jamie passa a ter algum reconhecimento. Nossa, então essa série, né, as pessoas passam a não entender muito bem o que está acontecendo no último episódio, o que é que essa pessoa, o que ela tem. E o que ela tem, a meu ver, na minha leitura, é o que Lacan denomina de foraclusão, é a ausência do nome do pai, que é a ausência de fato do pai com afeto, diálogo e reconhecimento da criança enquanto um indivíduo singular, que não é bom no futebol, não é bom no boxe, mas ele poderia ser bom em outra atividade se o pai dele não projetasse ele próprio no filho. Se o pai dele não estivesse tão pronto a olhar só para si, tão narcisista, olhando só para o seu próprio umbigo, querendo que o filho fizesse a atividade a qual ele entendia que era correta, né? Poderia ter colocado o filho para fazer, sei lá, qualquer outra coisa que o filho gostasse de fazer. Inclusive, no próprio filme já há uma sugestão para isso. Ele gostava muito de desenhar, você lembra? Lembra? Ele desenhava muito bem. Inclusive, ele manda um cartão postal de aniversário para o pai, que é o desenho da face, do semblante do pai. E o pai depois reconhece, ele gostava muito de desenhar. E a gente pegou e deu um computador para ele. Nossa, olha só como é que... Quer dizer, ao invés de estimular o que... reconhecer o filho enquanto uma personalidade, uma ipseidade, uma identidade, algo que é idêntico a si próprio, que é diferente de todos os demais. Então essa ideia de projetar, né, no filho a identidade que o pai tem, né, ao invés de deixar com que o filho se manifeste, pode gerar efeitos muito radicais na constituição da subjetividade do indivíduo. Essa série se torna uma série simbólica porque Jamie, né, obviamente é um criminoso, tem que pagar pelo que fez, e pode ser que ele não tenha, vou usar o termo aqui, entre aspas, cura, porque teria que ser um processo profundo, terapêutico, psicanalítico, para ele se encontrar e ele entender de fato o lugar dele na sociedade, o lugar dele nas relações sociais e o lugar do pai dele na história dele. Ele teria que ressignificar, né, simbolicamente, com significantes, essas outras estruturas, para poder operar de maneira diferente nas relações sociais. E uma sociedade extremamente perversa, né? Com todo esse tema, que não tem espaço para ser debatido: a sexualidade, a masculinidade violenta, o feminicídio, quer dizer, o cárcere, a violência do Estado, a escola despreparada. A gente tem muito assunto aqui para desenvolver. Eu vou deixar por hora aqui na foraclusão, o nome do pai, esse buraco, esse vazio que faz com que o desejo se torne um ato para gerar um laço social de Jamie com a sociedade, ainda que seja a partir da violência, da truculência, do assassinato. Se inscreva no canal e vamos discutir um pouco mais de psicanálise. Gostei da série, recomendo, e botem uns comentários aí, né, me ajudem a interpretar essa série em conjunto. Um grande abraço e bora nesse percurso.